Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Geração G4, um podcast aqui do G4 Educação, onde o foco é nós trazermos as pessoas que realmente fazem, as pessoas que realmente produzem, alguns nossos alunos aqui para contar aí suas dificuldades, os seus acertos e obviamente sempre trazendo bastante conteúdo aí para que você também aplique no seu negócio. Eu sou o Lucas Riedo, sou CEO aqui do G4 e hoje estamos com um convidado super especial que ganhou um dos cases, um dos concursos que a gente fez dentro do produto do G4 Journey, um dos melhores cases que ele conseguiu implementar em 3 meses de produto online. Então a gente está aqui hoje para contar um pouquinho dessa história, para contar um pouquinho de algumas histórias bem interessantes. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui. Fundador aí do grupo, ele disse que é Grupo ON, mas eu acho que o OWN é o nome mais imponente, então eu vou chamar aqui de OWN. Uma empresa aí que está no mercado de construção, atuando com steel frame, aquelas estruturas ali de laje, né? Laje para laje, basicamente, substitui para laje pelo steel frame, um modelo mais inovador aí de trazer velocidade para a obra e acredito que hoje até custos, né, Caio? Seja muito bem-vindo, vamos falar um pouquinho desse assunto aqui. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui. Caio, pessoal, a gente estava conversando aqui antes, tem uma história aí bem interessante de engenharia de produção, Lean, Toyota, fabricante de carro, mas eu queria explorar aqui contigo o Embraer, cara. É um mercado que a gente já combinou uma visita lá, inclusive. É um mercado que é bastante interessante para mim. Eu acho que quase todo mundo, né, tem pelo menos a curiosidade de avião. E, cara, você passando por Fast Car, que é uma das grandes produtoras de peça da indústria automobilística, Embraer, eu diria que são duas do limite máximo ali, do pavio superior de processo, de gestão, de indicadores e tudo mais, cara. Eu queria explorar isso contigo, cara, pra gente começar. O que eles fazem de diferente? Depois você passou por outras empresas, obviamente, mas o que essa formação em processo, essa formação em indicadores, em gestão, o que isso te moldou? O que você traz dessas indústrias pro seu desafio atual aí, basicamente para tudo que você faz? Muita coisa, né? Foi meu primeiro emprego na Embraer e então eu já fui criado nessa cultura, né? Primeira coisa, organização, tudo no seu lugar, 5S. Limpeza, 5S, todos os fluxos muito bem desenhados, as instruções de trabalho. Você acha que qualquer empresa precisa dos fluxos bem desenhados? Precisa. Para todos os setores? Precisa. Eu sou contra você nessa... Eu tenho opinião divergente, cara. Eu sempre penso que se você quiser desenhar tudo, com certeza você tá perdendo tempo desenhando, né? Então eu gosto de pensar ali, cara, onde que eu tô tendo problema? Ou onde que eu posso ter um grande ganho se eu fizer um pouquinho melhor, ou garantir que todo mundo faz no mesmo padrão? Ou onde que eu tenho um grande risco? Beleza, você tá falando de contabilidade, fiscal, beleza, tem que desenhar de onde que vai pra planilha certinha e tudo mais. Mas a gente tá falando em coisas de dia a dia, coisas que... contas a receber. Cara, eu tenho 8 recebimentos por mês, 6 recebimentos por mês, não me dá problema, tem uma pessoa ali, outra de backup. Eu não gosto de perder, literalmente pra mim, aí é perder tempo, vou estruturar esse processo e tudo mais. Você pensa diferente? Vamos debater isso aqui. Pensando numa indústria, numa fabricação, sim, penso que é super importante. No Embraer, você não vai chegar na Embraer e falar, não, esse botãozinho aqui de emergência não precisa de processo. Exatamente. Agora, quando a gente leva para o nosso dia a dia, né, obviamente que tem muitos processos que eles já acontecem naturalmente na prática e você não precisa ficar desenhando tudo nos mínimos detalhes, né? Até na nossa empresa mesmo a gente tem alguns fluxos, mas outras coisas, até pela dimensão, né? É um negócio que nem cabe ficar desenhando tantas coisas, né? Aí eu acho que realmente vale a pena deixar fluir e atacar o que é prioridade, né? Onde vai oferecer mais risco. Você já fez a Traction? Fiz a Traction. Agora, a minha aula, certo? Você viu a minha aula? Vive sua aula. Pô, você é um cara que entende muito mais de processo do que eu. Muito mais. O que eu falei de besteira lá? O que foi legal? O que foi ruim? Que aquela minha visão, né? Um pouco disso. E eu sempre falo... Os processos estão acontecendo na sua empresa. Você não precisa desenhar, você não precisa fazer nada. Eles acontecem. O jeito que você paga uma conta no banco, o jeito que você faz uma contratação, o jeito que você faz um pagamento, o jeito que você cobra do seu cliente, tudo isso são processos que vão acontecendo e cabe a você ou aos gestores da sua empresa olhar para aquilo. Cara, isso aqui eu realmente deveria parar e fazer. Então essa é a linha da aula, é o que eu gosto de trazer em termos de processo, porque fica...
acho até meio buchitagem quando alguém chega e fala, vou na sua empresa, vou desenhar todos os seus processos. Pô, esse cara vai ficar lá 2 meses e não vai fazer nada. Vai desenhar, vai ficar fazendo desenho que muitas vezes tem nada a ver com a realidade. Qual que é a sua visão sobre esse tema? Até abriu um pouco minha mente, porque eu vim dessa indústria, eu vim desses processos bem mais travados, né? E um insight é esse, os processos acontecem de alguma forma, né? Então, a primeira coisa é entender o que já acontece, e tá tudo bem, tá funcionando, e atacar o que é prioridade, né? Até na empresa a gente olhou muitas coisas e definimos um processo, que é depois que fecha a obra até quando inicia, que a gente precisava atacar ali, né? Ter um fluxo com um desenho melhor. Então foi a prioridade. E simplificar, né? A gente tem muitas ferramentas, muitos mapas, muita coisa que pode ser feito, né? Mas eu acho que quanto mais simples, melhor. Eu penso que a simplicidade no mapeamento dos processos é muito. Até fazendo muito um paralelo importante. aqui, eu até notei que foi um insight legal. É muito parecido com a educação, né? A educação tradicional ali, uma pós, um MBA, cara, você tem ali um quadrado que a pessoa quer colocar aquele quadrado na sua cabeça e, cara, fica aqui 2 anos comigo que eu vou colocar esse quadrado aqui. E é bem diferente do que a gente... De falar que a gente nunca pensou nisso, mas é bem diferente do que a gente faz aqui no G4, que são várias pílulas. Você tem várias pílulas, 60 pílulas em 30 dias que... Ninguém quer que você saiba 60, nem faz sentido você aplicar 60, mas se você pegar 2, 3 ali e aplicar, é a mesma coisa com o processo. Você não precisa fazer para tudo, mas tem provavelmente 3, 5, 8, 12 na sua empresa que você precisa dar muita atenção. Exatamente. Até olhando para isso, o processo de venda, né? Estamos mapeando o processo de venda. Primeiro só que é um processo que eu criei, eu executei, eu faço no dia a dia, agora que a gente está mapeando. E aí, quando eu vou treinar uma outra pessoa, que eu identifico aonde que é importante detalhar um pouco mais, até para depois fazer os playbooks, né? Então, eu fiz na verdade, o processo de documentação é um processo infinito, né? Infinito. Você sempre vai melhorando, atualizando. Então, foi um aprendizado, cara. O processo já existe. Eu já estou fazendo ele, né? Então, agora eu vou mapear ele e quando eu for treinar uma outra pessoa, aí faz sentido parar e entender melhor o que precisa ser ajustado para depois documentar. Boa. Então, isso foi um insight bem legal. E hoje não, há 5 anos, certo? 5 anos. 5 anos você fundou a OWN, empresa de steel frame. Primeiro, o que é steel frame? Steel frame é um sistema construtivo, onde as paredes são feitas de aço galvanizado. Então, a gente monta toda a estrutura, todo o esqueleto da construção em aço. Os painéis são fabricados na indústria, e então eles já são feitos todos sob medida, personalizado de acordo com cada projeto. E aí a gente leva os painéis para a obra, eles já vêm pré-montados da fábrica, e aí a gente faz a montagem da estrutura e depois emplacamento. Né? A laje, ela pode ser feita de várias formas, né? Ou somente metálica, ou uma laje mista. Bom, eu também também não, né? Eu sou engenheiro civil, fui um pouquinho envolvido, aí, principalmente em viadutos e tudo mais, e uma para explicar que, pessoal, um dos grandes problemas de obras, principalmente as menores, né? É o momento que você vai fazer a laje, né? Você subiu os pilares, construiu as vigas, e aí você precisa cobrir. Então você enche de escoras, coloca as formas, que é difícil você manter aquilo. É um material que deveria ter uma durabilidade alta, não. Então o steel frame você basicamente diminui bastante a necessidade de escoramento, né? Você não vai eliminar. Em alguns casos elimina até. Mas basicamente ele é uma forma, né? Como se você colocasse uma forma e coloca concreto por cima, mas... É um Lego que você monta, né? Uma estrutura metálica que você monta. Todo mundo já viu aqui sendo construído uma parede de drywall, né? É um gesso seco, não sei como é que exatamente a composição. Então é bem parecido com isso. Né? Parecido, são materiais mais robustos. E de onde que veio esse insight aí? Onde que vou fazer steel frame de alguma maneira? Cara, eu sempre monitorei steel frame, sempre pesquisei muito por ser um sistema mais rápido, mais eficiente e mais sustentável, né? Então, numa obra de steel frame, a gente tem uma obra aí 40%, 50% mais rápida, às vezes até mais. E o custo? Térmica acústica e com um custo que hoje ele está igual ou menor do que da alvenaria, né? No passado ele já foi mais caro, estava um valor muito mais alto. Qual é o ponto negativo, então? Cara, o ponto negativo é que você tem que seguir rigorosamente os processos para você evitar patologia. Mão de obra, basicamente, especializada. Então, mão de obra especializada, não pode pular nenhuma etapa, não tem nada que você conserta no reboco depois, né? Igual na alvenaria. Então tem que ser um processo muito preciso em todos os momentos. E você faz a instalação, a montagem também, ou só revende, distribui? Quem que fabrica? Me explica como que é a cadeia. Tem várias indústrias que fabricam aço, e então a gente faz o projeto da casa,
envia para a indústria, é feito um projeto estrutural, e a indústria fabrica exatamente conforme o projeto, milimetricamente. Contrata a indústria para isso. Contrata a indústria. Depois a gente faz a montagem no canteiro, até a casa ficar pronta, ou a construção comercial. Então você faz a obra execução mesmo, Então a gente faz todo o gerenciamento da execução. Quais estados que você está hoje? A gente está aqui no estado de São Paulo, né? A gente é de Araraquara, interior de São Paulo. Estávamos atuando somente lá, e depois do Journey, do Traction, a gente ampliou o leque e vai atender todo o interior de São Paulo. Por quê? Porque a gente tomou coragem e entendeu as ferramentas para fazer isso, né? Até um pensamento de growth. Coragem? Porque a gente não estava com a visão de como expandir a obra, né? E aí o Journey te ensinou isso? Ensinou porque a gente estava pensando... A gente olha startup e fala, ó, tudo que é online é fácil de ser escala, né? E na construção civil é um pouco mais complexo, você tem que escalonar, né? É zero escalável. Zero escalável, então você tem que escalonar, né? Talvez a única coisa em construção civil que eu consigo pensar que pode ser um pouco escalável é projeto, especificação. Mas... Pode ser feito online. Então a gente pensou como expandir, tendo o mesmo modelo, a mesma qualidade que a gente entrega em outros lugares, né? Então a gente redesenhou, a gente basicamente faz uma linha de produção nas obras, então tem um time que faz fundação, um time que montagem de parede, um time de emplacamento. Mas a partir do momento que eu, sei lá, uma casa, eu decido fazer ela de steel frame, ela é 100% de steel frame? Eu não tenho concreto nem na fundação? Só na fundação. Tá. Depois da fundação não precisa mais. Caramba. Então... Com o mesmo custo do concreto hoje? Com o mesmo custo. Todos os cenários? Ou tem um cenário? Não, casas com vãos maiores, concreto é melhor. Provavelmente deve fazer sentido, esse vão aqui, a sala de pé direito duplo... Tem particularidades de projeto que talvez precise do concreto. Tá. Outras de estrutura de aço laminado também. Mas, enfim, no geral, né, quando a gente vai falar de forma geral o que a gente mais constrói, só porque tem reunião com o arquiteto para falar de casa hoje à noite. Então, já pode tocar nesse assunto. Essa. E em tempo do que a gente está falando em velocidade? Sei lá, uma casa de 300 metros quadrados, ali, dois andares, steel frame, de cabo a rabo? De cabo a pilar, rabo, inclusive, tranquilo. Tem pilar? Como é que funciona? Não, tudo no steel, 100%. A gente começou uma obra agora. Não, porque no próprio assim? steel faz o contraventamento e a estrutura. Então você tem umas treliças, né? Elas que substituem o pilar. O e as vigas também. Faz a porta, faz tudo. Segura a carga da laje. Segura tudo. A gente... Tem até no nosso Instagram o projeto estrutural de uma casa de 300 metros quadrados e 2 pavimentos, 100% em steel. Caramba, eu não sabia. Pra mim, na verdade, antes de começar o papo aqui, eu não sabia nem que substituía a alvenaria. Pra mim era só a laje. Então, o negócio que... Basicamente, você coloca uma forma ali e a forma já estrutura também. Substitui 100%. E acabamento igual? Igual. A gente tem tecnologia de emplacamento para resistir peso, resistir umidade... Painéis que suportam muito peso também, que pode ser usado em diversos tipos de laje. E aguenta porrada, sai... Aguenta porrada. Naqueles ocos que... Suporta terremoto também, né? Em algumas regiões do mundo, o steel é muito usado por conta disso. Não tem nenhum ponto negativo hoje em dia, então? Cara, tecnicamente não. Talvez em alguns projetos faça sentido você combinar com outros materiais, né? Então, a gente não levanta só a bandeira do steel, a gente pensa que a inteligência multiconstrutiva é importante. Então, a gente sempre analisa cada projeto e se precisar usar um outro sistema combinado, a gente usa, sem problema nenhum. A gente tem que atender o que o cliente precisa, né? Sabe que eu participei, eu não vou falar que é a única, mas uma das poucas obras públicas no Brasil onde foi pensado mais do que a entrega foi eu trabalhei na duplicação da BR-163, lá no Mato Grosso. E como era uma concessão de 30 anos, acabou não dando certo, devolveram e tal, e a obra era em 5, a gente tinha a opção de comprar máquinas de asfalto, muito mais caro, obviamente, mas, cara, era muito mais eficiente, muito menos desperdício, muito mais fácil de montar, enfim. Foi uma das poucas obras, e na época o diretor falou, cara, essa é a primeira obra do Brasil onde não está se pensando em acabar a empresa em 3 anos. Porque toda obra, basicamente, de infraestrutura, você, cara, acabou, não tem mais contrato, então vou gastar o mínimo possível. Não vou fazer investimento e numa coisa que vai me pagar em 7, 8 anos, 12 anos. E é por isso que a gente tem a diferença de tecnologia, por exemplo, no agro e na construção civil, cara. Construção civil é basicamente a mesma coisa. Acho que agora está começando a mudar um pouquinho, mas tá atrasado, até 2015 era a mesma construção civil de 1970. Não mudou. A construção civil só evoluiu mais que a pesca.
Pra você ter uma ideia, é um dado que o pessoal sempre fala, né? Mas por quê, né? Porque até que o cara do agro, ele tá pensando, pô, vou comprar esse equipamento aqui, daqui 6 anos ele vai me dar retorno, então posso investir aqui. Eu vou pegar dinheiro ali porque isso aqui, essa expansão não, mas essa melhoria no solo que eu vou fazer vai me dar retorno em 10 anos, então em 10 anos eu fico mais eficiente. Construção civil não. De receita, né? Construção civil não, vou fazer essa obra de 1 ano, não, 4 anos é uma obra grande, né? Uma hidrelétrica, 8 anos ela tem que fechar ali. Então, não tem muito espaço para investimentos, nem falo de inovações super tecnológicas, não, cara, equipamentos que estão no mercado, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, é o padrão, só que você precisa ganhar, só que essa eficiência não vem no D0, né? E foi nessa obra lá na BR-163 que a Odebrecht fez meio com consórcio, eram 2 BUs diferentes, 2 empresas diferentes, aí essa aqui comprou, aí bateu no custo de asfalto, então o diretor na época falava, cara, essa é a primeira obra de infraestrutura no Brasil, onde não está se pensando só no tempo da obra. Compraram 2, que depois ia ficar com a concessionária para fazer manutenção e tudo mais. Veio o Lava Jato e a história mudou alguns anos depois, né? E como é que surge G4 na sua vida, Caio? De onde que você conheceu? O que você fez? Como que é? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre olhei as postagens, principalmente do Thales, né? Eu acompanho o G4 desde algum tempo, assim, no início. E sempre me identifiquei muito com o conteúdo, com a ideia. Sempre peguei muitos insights, mesmo sem fazer os treinamentos, né? E aí, a partir disso, a gente foi no G4 Valley. Você nunca tinha feito nada presencial até o Valley? Nada presencial. Tudo acompanhando online mesmo, né? Quando tinha alguns lançamentos, a gente olhava as palestras online e sempre com muita vontade de fazer. Aí a gente foi no G4 Valley. Aí foi espetacular, né? Muitas palestras legais. Já aprendemos muita coisa, já gerou muito valor. E teve o lançamento do Journey lá e a gente não pensou 2 vezes, né? Vamos fazer o Journey. A gente tá no momento que faz sentido, né? Evoluir em várias áreas da empresa. E aí a gente fechou o Journey para realmente trazer o know-how que a gente precisa para crescer, né? Para expandir. E fala em tamanho da empresa, o que você pode falar aí? Seja de faturamento, número de funcionários? Deve ser bem alto o número de funcionários. Faturamento, a gente fechou 2023 com 2.800.000. Hoje, até o momento, 2024, 4.051.000. De 2.8 para seria 5... isso em 6 meses, tá, né? A gente está comprando um ano com 6 meses. Porra. O time... O ano passado estava em torno de 40, a gente já está com 60. Caramba. Então, de março para cá, a gente fez 7 contratações. E daqui até o final do ano, provavelmente mais 7. Então, hoje o time está em torno de 60 pessoas. Varia com a quantidade de obras, né? Mas pela previsibilidade que a gente está tendo aqui, a tendência é aumentar. O crescimento para esse mercado é... E como é que é o ciclo financeiro da AWN, cara? Você só compra, você paga, o cliente já paga direto para a indústria e te paga depois outra parte? Hoje, o cliente você tem estoque, como é que funciona? Não, o cliente contrata da gente todo o gerenciamento e a execução, tá, num pacote fechado, e os materiais a gente faz o gerenciamento, mas o cliente que paga. Tá. A gente faz as cotações, apresenta para ele, faz os pedidos, cuida de tudo, e ele faz os pagamentos. Entendi. Então, hoje, o material não está incorporado dentro do nosso ciclo financeiro. Mas ele está comprando a sua obra ou não? Só faz a estrutura, ó, vou te entregar a estrutura aqui... A gente faz a obra completa. Ah, faz a obra completa, com elétrica, hidráulica... Tudo, acabamento, pintura. Legal. A gente entrega pronto, desde a fundação até o acabamento. Entendi. E aí os materiais a gente faz isso para evitar a bitributação, né, e já faturar direto, elimina um pouco do risco custo também. Por metro quadrado aí de uma casa hoje, cara? Hoje, uma casa, se a gente fala de uma casa térrea, de condomínio aí, 200 metros quadrados, de 3.800 a 4.500, a depender do projeto do acabamento, e sobrado já de 4 a 5, 5.500. Caramba, cara. Já. Então depende muito do projeto. Quando a gente fala de custo de coisa, a gente está falando de área da casa, eu sei que tem a área do terreno, obviamente não, mas... Por exemplo, a piscina, a sauna, as coisas que são menos complexas, entra nessa mesma conta? Ou o que deve considerar? Que eu tô com essa dúvida pessoal agora. Assim, na verdade o metro quadrado não existe, né? A gente calcula o projeto. Então, nessa faixa que eu te falei, você levando pro limite máximo já inclui isso. Seria... Tá. A gente, como faz orçamento? A gente modela num software em 3D isso o projeto. Isso é interessante. Você me disse aqui que
reduzir 90% o tempo de orçamento usando inteligência artificial, cara. Exatamente. O que você fez aí? A gente usa um software, modela o projeto em 3D e a partir dele a gente extrai todo o quantitativo da obra, tanto de material quanto de mão de obra. Então isso já é muito rápido, já sai automático. É o tempo de modelar ali e a gente já tem todo o quantitativo. A partir daí a gente tira o orçamento. Então a gente consegue fechar o nosso valor de mão de obra a partir daí e dar uma estimativa muito precisa dos materiais. Obviamente que o acabamento, né, pode ser discutido, avaliado. Mas a parte bruta, que a gente chama de obra cinza, a gente tem uma precisão de mais de 95%. Quais ferramentas, o que exatamente que você a gente usa o software, chama Revit, né, que é um software BIM, e depois a gente trata ele numa outra planilha que já vem todas as informações automáticas. E aí a gente usa também inteligência artificial para renderização de imagens. Tem. Por que o Revit não faz? Não faz bem. Tem softwares melhores. Então cria o projeto e aí depois joga na inteligência artificial e ela faz o tratamento das imagens bem mais rápido e com uma qualidade muito melhor. Então você pega aquela coisa feia que aparece ali e fala, pô, melhora essas imagens aqui que eu tirei do Revit. Exatamente. Aí você consegue colocar as características que você deseja e a inteligência artificial faz. Boa. Então, nos softwares normais, você tem que ficar horas com o computador renderizando. Na inteligência artificial, é minutos, né? Então, a gente ganha muito tempo com isso também. Pô, e o que mais? Depois do Journey, você fez a Traction. 2 vezes, você falou? Depois do Journey, fiz a Traction. Tá. E aí, um insight muito bom de uma área que eu não conhecia foi de Growth. Qual? Quais são as alavancas de crescimento, como olhar para isso, os canais, né? E aí a gente começou realmente a olhar um pouco mais de cima o negócio, né? E pensar, cara, como que eu faço para aumentar a margem, receita, venda? Aí desencadeou uma série de coisas, né? E o que você implementou? Qual o canal novo? O que você mudou? Beleza, até agora, eu sempre falo, né? Tem a parte psicológica e tem a parte prática, né? Ali. Eu acho que pelo que eu tô entendendo ultimamente, psicológica é mais forte até do que a técnica, o que tem que fazer. Exatamente. Mas Então, a primeira coisa, falando em venda, eu peguei uma pessoa que trabalha com a gente, coloquei ela para fazer qualificação dos leads. A gente não tinha. Você chegava todo mundo, aí chegava o cara chegava no meu WhatsApp. Quero fazer a casinha do meu cachorro. Eu respondia todo mundo. Pintar aqui uma parede. É isso. E eu atendia todo mundo e, por vezes, eu estava numa reunião, uma seguida da outra, ficava horas sem responder um cliente. Então, eu senti que estava precisando de uma melhoria, a gente colocou uma pessoa para fazer a qualificação, porque no mesmo momento que a gente voltou do Traction, a gente começou a investir mais em tráfego pago também. Nosso marketing estava bem orgânico, então aumentou a quantidade de lead e já estava com dificuldade de atender. Então a gente colocou uma pessoa para fazer qualificação e eu passei a ser um closer. E diminuiu 90% o tempo de orçamento e foi pra praia. Exatamente, da vazão, né? Aí o que aconteceu? Não sobrou nada pra você fazer. Sobrou, fechamento, né? Então eu me dediquei mais aos atendimentos do meio pro fim do processo, né? Então eu virei um closer. Tem mais um sócio nosso que começou a fazer o atendimento de alguns clientes também por conta da agenda que ficou apertada. E o que aconteceu? Eu me dediquei a isso, consegui dar bastante vazão nas reuniões e foi aumentando a conversão também, né? Pega esse tempo aqui. Então, esse foi um dos pontos principais. A gente intensificou também as parcerias com os arquitetos, né? Principalmente levando conhecimento sobre o steel frame e sobre o nosso conceito de trabalho. O arquiteto já tem que planejar prevendo steel frame ou você consegue pegar uma estrutura de concreto e adaptar? Porque as dimensões só vão diminuir, né? De largura, sem pilar, então melhora o... Dá para fazer. Piorar o projeto, certo? Não piora. Dá para fazer sim uma adaptação já no projeto estrutural, vindo do arquitetônico pronto. Não precisa necessariamente projetar de acordo com o steel frame. Mas se projetar é melhor. Sim. Tem menos retrabalho, mais preciso. Mas não é impeditivo, né? Hoje a maior parte das nossas obras foi feita dessa forma. Veio um arquitetônico pronto para alvenaria e a gente acabou convertendo para steel frame, sem nenhum problema, funciona bem. Mas se for planejado desde o início, melhor. E aí a gente levou esse conhecimento para os arquitetos e fortaleceu essa parceria. Primeiro dando informação para eles, né, de como a gente trabalha, se faz sentido para eles esse formato e também sobre o sistema.
E a gente trouxe algumas soluções que eles não sabiam, como, por exemplo, ter uma casa em alvenaria e fazer uma fachada em steel frame, que tem bastante volume, que é complexa, e que na alvenaria teria que ter vigas, pilares, gastar com madeira, aço. E aí a gente começou também a mostrar soluções no arquitetônico, na volumetria e também no isolamento térmico e acústico. Né? Então, pegar ferramentas que a gente você tem... fica mais flexível também arquitetonicamente com o steel frame. Fica mais flexível. Aí a gente fez algumas fachadas, né? Não é uma coisa que a gente fez por recurso, mas para mostrar o sistema, né? Como mais uma solução. Ampliações também, a gente consegue fazer uma ampliação muito mais rápida, com menos peso. Ainda mais quando a pessoa está morando na casa, menos sujeira, menos barulho. Exatamente. Barulho o tempo também é muito curto, né? E o steel frame é muito bom para investidores também. Né? Se você vai fazer um empreendimento comercial e você vai locar ele, você faz em menos da metade do tempo. Então você já começa a trabalhar no retorno do investimento bem antes. E se você pensa em fazer um empreendimento para começar a faturar, você antecipa seu faturamento também. Tanto é que o McDonald's tem feito algumas unidades no steel frame. Então, recentemente tem uma colega que fez em Curitiba em 75 dias. Caramba. Uma unidade do McDonald's em steel frame. E Caio, eu falei ali do psicológico, do técnico. Teve um ponto que você falou ali no meio do episódio que eu até provoquei um pouco, mas não tive a resposta, cara. Você falou, a gente se permitiu crescer, ou a gente... Alguma coisa nessa linha de agora eu vou crescer. O que técnico saiu dali? Ou foi 100% psicológico de você falar, caramba, dá, sabe? Acredito, eu vou, todo mundo tá falando, muita gente já fez, não preciso ficar com medo. Foi as duas coisas, né? Teve um psicológico da gente ver que tinha caras próximos da gente crescendo. A gente conversou com várias pessoas nos treinamentos também, que encorajou. Mas é o como crescer. O principal é o como organizar a empresa, como organizar os sócios, pessoa certa no lugar certo, mapear processos, como alavancar as vendas, né? Quais as alavancas de crescimento que eu vou acionar, para a partir daí... Mas vocês não tinham esse conhecimento técnico antes? Não tinha. Conhecimento era de obra, né? De atendimento do cliente ali e de processos antes disso. Essa visão de growth e até alguns insights de venda e marketing a gente teve depois do treinamento. Cara, foi 100% aprendido. Psicológico. E a partir daí a gente começou a entender que a gente se organizando entre os sócios, cada um posicionado no lugar certo. O que sua empresa quer ser quando crescer? A gente quer ser uma empresa que fabrica casas num ambiente industrializado. Além de prestar serviço, a gente também vai industrializar. Que é um tema que a gente tem estudado muito, de construção modular. Coisas, cara, eu tô vendo Ontem eu vi um container, cara, por fora, assim, você fala, que isso? No tamanho dessa mesa, cara, por dentro é uma loucura aqui. Bem interessante isso aí, tá? Casas no Rio Grande do Sul. Exatamente. E aí, Steel Frame consegue ajudar lá? Pessoal, infelizmente foi uma tragédia gigantesca, né? A gente, como G4, que tá tentando ajudar ainda o máximo que a gente consegue. É uma boa solução para acelerar lá as devastações que aconteceram lá, cara? Sim, é uma ótima solução. Todos os sistemas industrializados ou rápidos são uma ótima solução. A gente foi convidado pelo Grupo Nova Steel para fazer a primeira de 200 casas que eles vão doar para o Rio Grande do Sul. Então, um projeto muito nobre. Já vai a casa pronta daqui, é isso? Não, vai ser feito lá. Óbvio que não a casa inteira, né? Mas a gente quase fez com um avião, a montagem já... É possível fazer, mas vai acabar fazendo a montagem em loco lá para usar também a mão de obra de lá, envolver pessoas, gerar empregos, né? Sim. Então, foi um projeto muito legal. A gente fez a primeira, nós montamos em 5 dias aqui em Santo André. A gente foi com o nosso time lá, passou o final de semana montando. E é um sistema que a gente vai conseguir montar muitas casas de forma muito rápida, né? Você monta uma linha de produção, em 4 meses você tem 50, 100, 200 casas montadas, dependendo do efetivo que você usa. Então você consegue oferecer casas de qualidade, uma boa estrutura, isolamento térmico e acústico, industrializada, eficiente, sustentável, que vai atender muito bem a todos. Então é uma aplicação que vai ser fundamental, vai ser necessário usar o steel frame e outros sistemas que existem também para reconstrução. Porque na alvenaria vai demorar demais. Loucura, cara. Você não consigo imaginar o que esse pessoal passou e para trazer essas soluções tecnológicas, não só para esse problema, mas com certeza é uma oportunidade que vem da diversidade, como sempre, né? Com certeza.
Pessoal, o Caio, como eu disse para vocês, ele começou no Journey, é um produto online nosso, lá em janeiro, dia 6 de janeiro, me lembro bem desse dia. Estamos agora gravando esse podcast aqui no final de junho, então em um semestre, cara, eu fico muito, muito feliz mesmo de escutar essas mudanças psicológicas e técnicas aí que vocês tiveram. A gente fez um concurso ali, não sei qual a melhor maneira de chamar, entre os alunos, lá mais de 1.200 alunos que mandaram, cara, já implementei isso, tive esse resultado, estou fazendo aquilo e tal. A gente selecionou, trouxe 3 aqui nessa série. O Caio é o terceiro que a gente tá gravando aqui, falamos com a Vivian e com o Lucas também antes, então eu fico muito feliz de ver, a gente tem pouco contato com os alunos online, né, então eles recebem alguma coisa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, mas isso é bem importante para tangibilizar aqui pra gente, para trazer pro nosso racional aqui, que realmente essa diferença é muito maior do que imagina, essa vontade de fazer acontecer também, a gente consegue transmitir daqui para fora, de fora para dentro, então isso é uma das coisas que mais me enche os olhos, me enche o coração. Falou, cara, eu não conheço nenhuma empresa que ganha só com o bem dos outros que estão fazendo para os outros, então é um ganha-ganha-ganha, pô, banco não tem isso, enfim, várias, não vou ficar aqui citando os exemplos, mas eu fico realmente muito feliz, pessoalmente é muito feliz para mim poder acompanhar, escutar essas histórias, saber que a diferença tá acontecendo lá na ponta, lá nas casas, lá no projeto, pô, chego até quase a ficar emocionado. Caio, gostaria de te presentear aqui com o troféu Geração G4, troféu para aqueles que participam aqui com a gente do podcast. Vamos tirar uma foto aqui. Parabéns, Lucas. Obrigado. Vamos tirar aqui. Não. Boa. E queria agradecer a sua presença aí. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela disposição em contar a sua história. E vamos para cima que tem muita coisa para fazer ainda. Isso aí, eu agradeço, Lucas. Realmente fez muita diferença na nossa empresa, na nossa vida. A gente se identifica muito com o G4. A gente vê que vocês ensinam aquilo que praticam, né? A gente teve uma imersão hoje aqui durante o dia, viu tudo acontecendo. São valores muito próximos aos nossos e tem ajudado muito a gente a crescer, a produzir, a gerar emprego e também a fazer diferença na vida de outras pessoas usando o nosso negócio. Então, realmente está tudo muito alinhado e, cara, recomendo a todo mundo que, se está na dúvida de fazer algum programa, pode fazer, porque vale a pena, retorna. É caro, mas volta. Mas volta, é um investimento que vale a pena. Não foi ensaiado, hein, pessoal? Orgânico. Orgânico, não tá nada combinado não, porque realmente faz diferença, ensina ferramentas, como fazer, e se tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente tem suporte também, então vale muito a pena, a gente está muito feliz, e com certeza foi o primeiro programa de vários, porque a gente vai crescer e vai engajar em outros programas também. Boa! Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, e a gente volta em breve com o próximo Geração G4. Um grande abraço.